Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Tássia Martins, já vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, compartilhar, siga também a nossa página Autismo na Prática, _na prática. Hoje nós temos um apresentador diferente aqui com a gente. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Alisson. Para quem ainda não me conhece, né, acredito que bastante de vocês aí já conhecem. E hoje nós estamos aqui com a Rosângela, que vai contar um pouquinho da sua história, da sua maternidade atípica, trocar experiências, falar como é que foi a descoberta do diagnóstico e tudo mais. Seja bem-vinda, Rosângela. Olá, boa noite. Eu sou Rosângela, mãe do Arthur, né? Venho nessa batalha há 10 anos atrás. Logo que Arthur nasceu, né, já comecei a perceber que tinha algo de errado com ele dormia bastante, era um bebê totalmente diferente dos outros irmãos. Eu já sou mãe de terceira viagem do Arthur, então eu percebi a diferença entre ele e os irmãos. E eu comentava com meu marido, ele falava assim, ai amor, cada criança é diferente, mas o coração de mãe não adianta, né? E quando ele começou a pegar 7 meses, mais ou menos, assim, eu ligava a televisão, ele ficava focado na TV. Ele fazia movimentos estereótipos. Podia estar com fome. 7 meses. Com 7 meses. Às vezes ele ia amamentar, ele não me olhava no rosto, eu brincava com ele, assim, ele não me olhava no rosto, ele sempre olhando para baixo, assim, ele não olhava, igual as outras crianças que mamam no peito da mãe e fica ali olhando para a mãe, interagindo com a mãe, né? No aniversário dele de 1 ano, não tem uma foto dele olhando para a fotografia. É o tempo todo chorando por causa do barulho, por causa de pessoas, entendeu? Então, aí foi a minha busca para perceber que tinha algo de errado mesmo. Mas sempre que eu ia nessa busca, nunca chegava numa conclusão. Porque, como eu estava falando com vocês antes de começar aqui, eu tinha ido no INC, né? Onde eu procurei no Google um centro de especialização, achando que era o melhor lugar para mim achar um diagnóstico. E, gente, tem médicos muito formados nessa área. Às vezes, perto da gente, a gente vai tão longe achar que vai buscar uma coisa melhor e acaba, né, se perdendo. Aí, cheguei nesse centro neurológico, fui conversar com os médicos a respeito disso. Eles falaram assim, tem certeza, mãe? Ele é muito novinho. Ele tinha quantos anos? Ele tava recém tinha feito 1 aninho. Foi bem. Aí ele bem falou cedo. assim, ele é muito novo pra gente dar um diagnóstico de autismo. Não tem como. Mas você chegou pro médico assim, falando, doutor, é assim, assim, assado? Você já tinha pesquisado? Ou você já chegou falando, doutor, eu acho que ele é autista? Não, eu já cheguei assim, olha, eu já sou, como eu tô falando pra vocês aqui, eu percebo as diferenças dele. E sempre que eu vou procurar no Google, eles me levam em autismo. Será que o meu filho é autista? Ele, calma, mãe, não é assim, entendeu? E eu acho que todas as mães hoje em dia, porque antigamente não existia Google, não existia nada para pesquisar. Eu lembro que eu tinha uns primos esquisitos. Eu acho que foram diagnosticados depois de adulto. Então, essa é a dificuldade que o médico tem em dar para uma criança, porque muda. Né? Às vezes a criança é realmente estranho e de repente do nada ela muda e às vezes não é, às vezes é uma coisa mais grave mesmo e você tem que pesquisar a fundo. E eu não sei, eu acho que mãe tem que seguir a intuição, quanto mais cedo ela chegar num diagnóstico, melhor para a criança, porque ela vai procurar um psicólogo, ela vai entrar nesse mundo do autismo para poder conseguir melhorias para o filho. E eu acho isso incrível, porque quando a criança, uma mãe atípica nasce, a criança transforma aquele meio dela, sabe? Ela quer o bem daquela criança para poder, um dia mais tarde, ele poder se virar sozinho. O meu medo era assim, meu Deus, quando eu não existir, quem que vai cuidar dele? O que vai ser dele? Aí teve um dia que eu cheguei assim, a uma conclusão que a gente tem que preparar eles para viver sem a gente. Então, assim, vai, gaste, eu vou investir no meu filho, vou colocar ele, no que ele é bom. Ele vai ser sempre bom em alguma coisa, investir naquilo, entendeu? Porque mais tarde, eu acho que esse que todas as mães sentem, é aquele medo de um dia ela não existir, o que ser da criança. É muito boa essa tua fala, porque tem mães que acham que o diagnóstico ela tem que estar ali em cima, fazer tudo pela criança, e é o contrário.
porque você tem que preparar ele, né, pro futuro. Muitas vezes, assim, você dizer não, sendo que você pode dizer sim. Mas você é obrigada, às vezes, a falar um não, porque você tem que formar uma pessoa que tem que lidar com essa palavra. Sim. Entendeu? Porque você pode pegar o teu dinheiro e investir nele, levar ele no mercado, comprar tudo que ele quer, fazer tudo que ele quer. Mas como que você vai criar um ser humano mais tarde? Dando de tudo para ele. Né? Não é porque é autista que pode fazer exatamente, o que... ele tem que ter limites. Tem que ter limites. Eu já vi pessoas que eles não dão limite pro filho porque o filho tem algum problema. Aí eles querem investir naquilo. Ah, não, eu vou dar tudo que ele quiser. E isso torna ele depois, mais tarde, difícil até para um psicólogo, mais tarde, tratar daquela criança, entendeu? Porque a mãe não ajudou na infância. Isso. E eles têm esse problema com não, né? Tem. Não, e a criação da forma que o pai e a mãe lida com o autismo na criança faz toda a diferença no tratamento. Porque é aquela coisa da terapia, por exemplo, né? Vai lá, passa um dia inteiro, uma tarde inteira ou horas na terapia. Para chegar em casa, o pai fazer tudo o contrário que o terapeuta passou, as ordens de guardar os brinquedos, que tem essas regrinhas, de brincar da forma certa. Os comandos. Os comandos, né? As coisas básicas ali que... Aí não fecha, né? Porque daí o terapeuta trabalha uma coisa, daí chega em casa, o pai estraga tudo que, né? Aquele trabalho. Aí depois eu sei, meu filho não tá evoluindo. No começo, meu marido teve um pouco de dificuldade sobre isso, sabe? Agora não, agora ele lida bem com a situação, agora ele entrou já nesse mundo, assim, comigo, entendeu? No começo eu tive pouco apoio. A minha mãe era uma que dizia que eu era louca. Esse menino só é dengoso. Esse menino não tem nada, uma hora ele vai falar. As pessoas de mais idade. As pessoas de mais idade. Meu sogro, na época, nossa, né? Ele teve só 2 netos, o homem, na verdade, assim, tipo, da minha parte. Depois que veio o 3º netinho. Então, o resto era tudo meninas, né? E ele queria fazer todas as vontades dos netos homem, né? Aquelas pessoas antigas, né? E quando eu falei, no começo, assim, pra minha sogra, que ele tinha... ele dizia, meu sogro, nossa, não, você tá vendo coisa que não existe, ele é normal, ele é perfeito. Isso é coisa da tua cabeça. E um autista, quando você olha, ele é normal, ele é perfeito. Sim. Eu tenho clientes que são autistas, elas vão lá, ela coloca às vezes um abafador na hora que eu vou ligar o secador, entendeu? Tipo, elas lidam com a situação delas porque a mãe já criaram assim. Entendeu? Eu acho super maravilhoso, porque ela sabe as limitações dela, entendeu? Então, isso é legal. E eu acho que no autismo, a mulher, ela tem mais... poucas mulheres autistas, né? Em vista dos homens. Os homens são mais, né? Mas elas lidam melhor com a situação entre elas, assim. Eu acho já os homens têm um pouquinho mais... A mãe e o pai, a família tem que dar um pouquinho mais de atenção. Porque eles não vêm com esse instinto materno de aprender a sobreviver, entendeu? Já a mulher, eu já acho ela mais... E daí vai muito porque antigamente, né, era muito... Vai se virando, né? Tipo, é peralta, é hiperativo, é encapetado. Essa era verdade. Era as falas de antigamente, né? Da criança que não era compreendida. Então, eu brincava com a filha da vizinha, nós brincávamos e tinha dia que tinha que trancar ela lá. Porque ela estava aqueles dias meio nervosa e ela queria morder, queria beliscar e se ela escutasse barulho, ela colocava a mão no ouvido. Hoje em dia eu percebo que ela era autista, entendeu? Ela tinha um grau de autismo, porque você sabe, autismo, tem dia que ele tá maravilhoso e tem dia que ele não tá legal. Então você tem que dar o espaço dele. E as meninas, que nem eu estava falando, que tem menos mulheres. É que, na verdade, os estudos falam, né, muito que as mulheres, elas conseguem aprender, né, a mascarar. Então, assim, a menina, ela é muito observadora. Então, assim, ela sabe que ela tem alguma coisa diferente, só que ela vai imitar as outras meninas. Exatamente. E acaba passando, claro, que tem uma coisa ou outra, mas aquela menina tímida... acaba passando desperdiçado. E os meninos já não, né? Porque o homem já é mais, né? Mais desligado. Né? Então, por isso, os meninos aparecem mais em meninos, né? Exatamente. Não, e hoje em dia, né, justamente igual você, né, tem um filho menino autista, né? Então, você já tem essa consciência de que ele precisa ir se virando. Sim. Né? Você dá autonomia para ele, as coisas que ele consegue fazer, que tem a segurança, né? Vai fazer. Se você consegue, né? Por mais que tenha
Você fazendo por ele, você vai levar 30 segundos para fazer alguma coisa. Ele vai levar 3 minutos. Mas é a habilidade que ele vai gerando pouco a pouco ali com o tipo de tratamento que você está dando para ele. Porque não deixa de ser... Nós, em casa, não deixa de ser um tratamento que a gente está dando para as nossas crianças, né? Outra, gente, eu acho assim... sempre que você tiver condições de levar o teu filho para participar de um TO, né, ele fazer TO, que ele fazer psicólogo, né, a terapia ocupacional, ela ajuda muito a criança. Às vezes você fala assim, é uma coisa boba, eu vou perder meu tempo lá, 40 minutos para uma coisa, para ele ensinar a amarrar cardaço. Eu vou perder 40 minutos da minha vida, atraso, para ele ensinar a ficar falando uma palavra. Então, eu acho assim, para você é simples, mas para a criança é muita coisa. Outra, o Arthur, ele foi sair da fralda bem tarde. E ele tinha dificuldade de se limpar. E ele já estava grandão, um dia eu briguei com ele. Falei, não, você vai se limpar. Quando ele olhou o feijão, ele vomitava. Tudo que ele via pastoso, ele vomitava, porque ele lembrava, né, que ele tinha limpado. E quando eu cheguei na TO, é totalmente diferente. Ela pegou massinhas, colocou no braço dele, pegou um papelzinho para ele limpar. Então, eu acho assim... Nossa, gente, a estratégia é totalmente diferente da gente em casa. A criança sofre, você sofre. E sendo que com eles é tão mais prático, né? Mãe, traz uma roupa a mais. A gente vai brincar com ele aqui, a gente vai fazer alguma coisa com ele aqui diferente, né? Entendeu? E ajuda bastante, entendeu? Até a gente entender a criança, para a criança não sofrer. Justamente. E como é que foi, assim, esse fechamento do diagnóstico, né? Que você falou que foi no médico e tudo mais, assim. Mas essa parte, assim, do início lá, quando ele tinha 1 aninho, né? 1 ano e meio, 2, de terapias e já teve... Porque hoje em dia, né? Cada ano que passa é mais informação, mais conhecimento, um pouquinho mais... Não vou dizer que é fácil, né? Ter um diagnóstico que a gente conhece muitas mães que têm dificuldade hoje em dia. Mas com certeza que há 10 anos atrás talvez fosse pior ainda. Sim, Qual foi certeza. A tua experiência há 10 anos atrás com relação a diagnóstico e terapias? Então, quando eu comecei lá no INC, eu nadava e morria na beira da praia, né? Então, o que acontecia? Eu levava ele no médico, quando estava chegando perto do diagnóstico, o médico, simplesmente ele não está atendendo mais, ele foi embora para outro lugar, né? E vem outro médico novo, que às vezes não é formado ainda, né? E começar novamente. Isso foi até quase os 3 anos de idade. E era cansativo, era muito gasto. Tu gasta com pedágio, com comida, né? Com combustível e tempo, dia de trabalho, né? Unimed às vezes não disponibiliza médicos lá, daí você tem que estar pagando, depois tem que estar pedindo reembolso, sabe? É cansativo. E quando chegou nesse exame que o Arthur tomou em dobro a dose para dormir, que era o eletroencefalograma, e ele passou muito mal, ele não acordava, aí a gente decidiu parar. Eu falei, não, meu Deus, eu vou parar. A gente tá fazendo cada coisa absurda, será que realmente tô ficando, sabe? Você chegou a ter aquela dúvida assim, será que eu tô... Realmente é coisa da minha cabeça? Será que realmente eu preciso fazer meu filho passar por isso? Aí foi aonde eu mesma falei com Deus, Senhor, meu Deus, me leva alguma coisa. Eu esperei ele entrar na escola. Meu marido falou, deixa, ele vai estudar, ele daí, né, conforme você... Aí a escola em frente de casa, a escola de Néa Garcia. Aí conversei, elas começaram, mãe, quando ele escuta o barulho do sinal, ele vomita. Mãe, ele não gosta que os amiguinhos encostam nele. Mãe, ele faz ânsia por tudo. Mãe, entendeu? Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Vou encaminhar ele para o centro de autismo. Eu levava no centro, eu levei umas 2 vezes no centro de autismo, eles não tinham vaga. Ai, mãe, não tem suporte nenhum aqui. A escola mandou para cá, mas não tem suporte nenhum. E você vai ter que começar tudo de novo, particular. Caramba. Porque eu acho assim, quando eles veem que quando a pessoa tem mais condições de pagar um particular, eles não dão tanta prioridade. Agora, pessoas que precisam de Bolsa Família, essas coisas, eu até entendo eles. Eles já dão um pouquinho mais, tipo o centro de autismo ali. Mesmo que ele estudando em escolinha municipal, entendeu? Aí eu comecei novamente com a doutora Ivelise. Aí foi onde eu fui levando ele devagarzinho, com ela foi notando. Só que a gente demorou bastante para chegar nesse diagnóstico, porque quando a gente estava para fechar um laudo, ele mudava completamente. Nossa.
Ele evoluía ou ele... Ele evoluía bastante. Meu Deus, o Arthur evoluiu muito. Muito mesmo. Eu sou muito grata a Deus por isso. Porque, a princípio, o diagnóstico dele era não verbal. De repente, o Arthur começou a falar, né, com 4 anos de idade. Mesmo que ele falava em inglês, mas ele estava falando. Vocês que se virem, né? Pra me entender. O mais engraçado, quando eu cheguei na escola, a professora chegou pra mim, assim, no pré e falou assim, jardim de infância, né? Mãe, você colocou ele na aula de inglês? Eu falei, não. Nossa, ele separa as coisas tudo por cor, ele fala tudo em inglês, as cores, tudo certinho. Eu falei, não, foi dele mesmo. Eu acho que porque ele tinha um tablet e ele ficava assistindo ali. Eu lembro que eu colocava em português, ele ia com o dedinho e colocava tudo em inglês. Nossa. Então ali ele foi... criando um hiperfoco. Isso. Né? E como é que foi? Uma dúvida particular até nossa, né? Porque o Bernardo, ele tá naquela... Aí ele não se comunica com função ainda, assim, de contar tudo contar o que ele fez. Se ele estivesse aqui hoje, a gente perguntasse onde você estava, o que aconteceu lá, ele não vai falar aquilo ali. Mas falar as coisas, assim, pedir as coisas que ele quer comer, fazer, xixi, falar as coisas, xícara, microfone, Ele conta mesa. história? Alguma história que aconteceu com ele? Alguma coisa? Não. Então, o Arthur também não. E agora não, agora ele conta. Então, como é que foi? Muda Como é que foi esse entendeu? processo, assim, de ser não verbal, de só emitir som e apontar, pro processo de falar umas palavrinhas, pro processo de contar história? Nossa, eu vou te falar bem a verdade. A sensação de uma mãe, assim, de um pai é a mesma coisa que ganhar na loteria. Sabe? Porque A gente tá cada quase ganhando na loteria. Nós estamos cada ansiosos. evolução deles, você fica assim, meu Deus, era máximo, coisa da minha cabeça, né? É o entendeu? máximo. Nossa, entendeu como que é? Ele agora tá se observando as diferenças dele, ele tá vendo as limitações dele, tá aprendendo a conviver com isso. No começo ele teve meio dificuldade, ele chegou pra mim meio triste, mãe, eu sou autista. Você falou pra ele? Daí eu falei assim, olha filho, amanhã vai ter psicólogo e a gente vai lá conversar com o psicólogo, tá bom? Você fugiu da pergunta. Fugiu da pergunta. Cheguei lá, a primeira coisa, eu já entrei na sala, a sessão era com ele. Falei, não, a sessão é comigo hoje, é o seguinte, aconteceu. Aí ela foi conversando com ele numa boa, entendeu? Ele foi entendendo, até porque Elon Musk, né? É autista. Então, quando famosos, né? E mostrando e falando, eles vão entendendo melhor, que não é uma doença, nada, entendeu? É só uma maneira diferente de pensar. Exatamente, né? de ver as coisas. Nossa, e ele mudou muito, assim, minha vida praticamente, sabe? Eu, na época, assim, tipo, não ligava muito para detalhes. Hoje em dia, presto atenção em tudo, né? Tipo, a evolução dele. Ele é um menino, assim, tipo, às vezes eu quero... ele tá muito tempo no celular. Mas às vezes eu vejo que ele tá vendo coisas documentários. Interessantes. Entendeu? Coisas assim, você não tem nem como, né? Falar assim, não assista isso. Tá usando pra coisas boas que vai... Exatamente. E faz parte, talvez, do hiperfoco dele, né? E com quantos anos, assim, que fechou mesmo? Quantos anos ele tinha? Ele tava com 9. Faz pouco tempo que fechou que a gente mesmo. fechou. Porque até então ela não conseguia identificar se ele era grau 2 ou grau 1. Entendeu? Aí ele teve que passar por vários psicólogos para poder dar um diagnóstico. A última agora foi a doutora Raquel Modelli. Né? Muito querida, não sei se vocês chegaram a conhecer ela. Não conhecia, não. Ela atende no prédio do Subway. Maravilhosa. E ali que a gente conseguiu chegar, ela falou, mãe, ele tem um QI maravilhoso, sabe? É que daí é a sessão com os pais, com a gente, com ele, entendeu? Tudo. Então, para poder finalizar o laudo, né? E vocês finalizaram o laudo dele como? Do Bernardo foi bem rápido. Ele, na verdade, assim, ele até 1 ano e meio, mais ou menos, estava se desenvolvendo dentro do normal ali, né? E assim, parece que do dia pra noite ele parou de falar. E a gente chamava, ele não respondia. Aí era pandemia, então assim, a gente não tinha contato com pessoas. E quando ele via alguém diferente, ele gritava. Se a pessoa fosse chegar perto dele, ele batia. Grudava no rosto, beliscava. Sabe assim, cabelo, ele puxava o cabelo da pessoa. E aquilo ali foi me dando, assim, um alerta. E aí ele começou a bater a cabeça quando a gente falava alguma coisa que não era pra fazer, ele batia muito. E ele não chorava, ele caía, não chorava. Aí ele começou a enfileirar os brinquedos, totalmente assim. Daí a gente sente, né? Aí fui também pesquisar, né? Aí vi alguma coisa sobre autismo, eu falei, não pode ser. Não é coisa da minha cabeça, né?
Aí fomos conversando. Aí eu falei, não, vou levar pra tirar isso da minha cabeça logo. Aí quando eu cheguei no pediatra, fui no pediatra primeiro. Aí quando eu cheguei no pediatra, que eu comecei a contar, ele já, vou te encaminhar pro neuro. Aí marcamos a consulta pro neuro, acho que demorou uns 2 meses, né? Demorou uns 2 meses. Aí chegamos lá, contamos tudo, daí ele deu um CID provisório. Mas falou que poderia ser autismo. Aí mandou fazer as terapias, 3 meses. Aí também falou para colocar ele na escola, que tava voltando às escolinhas, daí colocamos na escola, daí na escola a professora também falou, ó, ele é assim, ele não gosta de estar com as outras crianças, não gosta de brincar, ele é agressivo e tal. Aí fizemos as terapias 3 meses, daí com todos os relatórios voltamos ao neuro. Aí ele... Quando ele viu, assim, ele pediu para eu deixar ele solto na sala, meu Deus, ele quase colocou a sala abaixo. Aí o médico já leu os relatórios e já fechou. E é claro, assim, que tem crianças e crianças, né? Mas eu achei que a forma de fechar o diagnóstico do Bernardo, assim, foi muito boa, assim, né? Porque... É que de uns 3 anos para cá eu notei a diferença. Os médicos já estão mais treinados nessa área. Sim. Antes a gente tinha mais dificuldade. Demorava muita muito, dificuldade. né? O médico ele não conseguia identificar, ele ficava com medo de te dar um laudo e modificar tudo aquilo ali e ele sofrer consequências. Não, e também dá um diagnóstico errado, né? Exatamente. Que a responsabilidade é grande. Não, então, e o médico daí, ele atendeu o Bernardo, uma consulta de um neuro, ou o médico normal é 20 minutos, meia hora, né, digamos assim. E ele encaminhou para 3 meses de terapias, né? Então, quando ele retornou novamente e também deu o aconselhamento da gente botar no colégio para ver como é que ele socializava com mais crianças, né? Então, quando a gente retornou no neuro depois de 3 meses, foi 3 meses de TO, 3 meses de psicóloga e 3 meses de fono e o relatório da escola. Então, o médico teve 4 relatórios com 3 meses de avaliações, né, que realmente fechou ali, todos os profissionais fecharam, que tinha todas as características do autismo, né? Então, foi uma forma, assim, que, de certa forma, para nós, foi pelo menos a gente sabe o que é, né? É aquilo ali e a gente vai pesquisar, vai correr atrás, é a terapia que tem que fazer, é tal coisa que tem que fazer, é um plano de saúde que tem que fazer para poder ter as melhores terapias. Então a gente foi... Mas você foi correr contra... Corremos contra o tempo. Nossa, a gente... Até a criação do podcast, um dos motivos, a gente se afundou no YouTube, pesquisando o que é autismo, qual é a causa do autismo. Eu todo dia, qual todo é dia. a avaliação, como tratar em casa para potencializar mais ainda as terapias, quais terapias fazer... Tudo que existia no YouTube. Eu fui fazer uma pós em educação especial, também para entender, me aprofundei, né? O Alisson também junto, assim. Então ele vai se criar já dentro de uma equipe formada para porque daí a gente queria estimulação e daí, assim, eu falo que algumas pessoas me apavoraram, assim, profissionais que me apavoraram, assim, porque, mãe, tem que correr contra o tempo, porque tem uma janela, e se fechar essa janela... quanto mais você aproveitar essa parte que eles sim, estão de desenvolvimento, essa parte de desenvolvimento, né, para poder trabalhar com o psicólogo, para a evolução deles é muito boa. Agora, quanto mais tarde você pega, é difícil. Né? E daí ele não falava, e daí tudo eu repetia, e repetia o dia inteiro. Agora nós vamos tomar banho. Não, agora vamos lavar a cabeça, e aquilo, o dia inteiro, vamos subindo a escada, tudo eu narrava, todo dia, até ele começar. Não, e é engraçado, assim, que ele foi muito... Ele tem uma evolução desde que a gente começou com o tratamento e com o nosso entendimento de lidar com ele. Ele tem uma evolução constante, mas devagarzinho, gradual, assim, e devagarzinho. Então era até engraçado, assim, tipo, eu também, né, e mais a Tássia, assim, que na hora de lidar com ele, agora nós vamos fazer tal coisa, gesticulando bem com a boca, para poder ele prestar atenção no tipo da fala, movimento da boca e tudo mais. Então, assim, dava a impressão que... E na verdade, na época era como se ela estivesse falando pro nada. Porque ele nem aí. Não, eles nem tinham. Nem aí. Não, mas assim, é igual hoje em dia. Hoje em dia, por exemplo, o estímulo nosso é que ele conte as histórias, né? Então, filho, como foi na escola? Brincou com o amiguinho?
o que você comeu, o que você fez? E ele não responde. Então, assim, a gente tá sempre um passo à frente dele, né, para estimular aquelas coisas que ele ainda não faz. E foi o que deu certo até então, né, da gente estimular ele de narrar aquilo que ele ia fazer. Ó, agora nós vamos na casa da vovó, agora é hora de papá, agora é hora de tal coisa. Então foi dando certo, e agora a gente segue nessa mesma estratégia e nossa vitória na loteria tá chegando. O laudo dele é grau 1? É 2. É 2. Na verdade, assim, foi 2, aí a última consulta com a neuro, ela colocou 1, mas eu acho que ainda não é 1. E algumas das dificuldades... Dessa parte da comunicação. Eu acho que é... Então, eu acho que ele tá ali... Como eu tô falando pra vocês vão se surpreender muito, entendeu? Eles evoluem. Eu sei porque eu converso com muitas mães também. Conheço bastante pessoas que vão lá, falam sobre os filhos dela. Hoje em dia tem rapaz até que já é moço, né? Então, elas falam, meu Deus, Rosângela, é incrível como eles têm uma evolução a cada 7 anos, praticamente, assim. E eu comecei a notar o Arthur, quando ele era pequenininho, ele era seletivo para comida, ele não comia nada, ele era magrinho, né? Era uma tristeza alimentar essa criança. Hoje em dia tem que estar brigando para não comer muito. Agora ele aprendeu a fazer lanche sozinho. Olha. Daí já deixa de sanduicheira disponível. Ele tá lá. Aí chega, já pega 2 fatias de pão, coloca um queijo e presunto, né, Arthur? Outra, aprendeu a fazer miojo. Poxa, que bacana. Mas que legal, daí essas coisas eu tenho que estar escondendo, entendeu? Lá de vez em quando, só quando pode fazer. Mas mesmo assim, ele é... E que bom também essa independência que você está dando para ele, né? Que ele, tipo assim, você está ensinando ele a se virar sozinho. Isso é muito importante, né? Ele gosta de fazer bolo também, né, Arthur? Faz tempo que você não faz bolo, né? Aí, gelatina. Essa parte da culinária, acho que ele puxou pelo pai, né? É verdade. Ovo também? Ovo, né? Acho que ele puxou pelo pai, né? Ele se sente bem cozinhando. Que legal, que legal. Poxa, não, e assim, você falando de cozinhar, e também das coisas que ele faz ali, né, de pesquisar e tudo mais. As crianças, num geral, são uma caixinha de surpresa, né? Daquilo que elas vão se destacar. Né? Então, eu imagino isso pro Bernardo. Hoje em dia, o Bernardo tá com 4 anos e tá na natação. É o que a gente vê que é o que ele consegue fazer agora com 4 anos. Mas logo, logo a gente vai colocar ele numa aula de bateria. Logo, logo a gente vai ensinar ele um violão, um outro esporte, futebol, corrida, sei lá o que é. Artes marciais. Então, assim, a gente pretende colocar ele no máximo de atividades possíveis para ele ver aquilo que ele gosta, né? Para ele se encontrar. Né, tem até um abraço pro Lucas, que assiste, acompanha a gente aí. Lucas. Né, o Lucas, que é um jovem já autista. E agora, recente, ele se encontrou nas aulas de karatê. E tá super motivado, tá animado e tal. Ele tá gostando da natação, né, Arthur? A carinha dele. Então ele tá fazendo natação também. Tá fazendo natação. E a água, ela dá uma relaxada, né? Dá uma relaxada. E eles dormem bem, né, à noite. Um dia que eu comecei a observar assim que ele não se bate tanto, sabe? Quando ele vai pra natação, assim, parece que ele consegue descansar Relaxa, pouco. né? Isso. E ele toma algum medicamento? Não, eu só dou medicamento, assim, eu optei, né, a não dar medicamento pra ele. Pelo medo de enfraquecer o aprendizado dele, né? Porque às vezes você coloca um medicamento forte no teu filho para ele não fazer bagunça, para ele não aprontar, mas acaba impedindo a evolução dele. Né? E se você acha, por exemplo, assim, se você conseguir manter ele sem medicamento é melhor. Claro que tem crianças que têm que ser medicadas, né? Que tem necessidade, que elas têm crises fortes, né? Isso daí não tem como pular. Mas o que a gente puder evitar, a gente vai evitar, entendeu? Um medicamento forte, porque causa uma dependência muito grande na criança. Às vezes acaba sendo confortável para os pais, entendeu? Mas a criança acaba gerando mais problemas para ele. Se você acha que não, né, se não tem necessidade, né, para que dar, tipo, né? o hormônio do sono, sabe, aquelas melatonina, uma coisinha leve assim, sabe, suco de maracujá bem à noite. Não, e de certa forma, não tirando, né, a responsabilidade dos médicos e tal,
mas o médico não dorme com a criança. Tipo, não sabe como que é a Não, rotina do sono. Então, Exatamente. se você passar ali pro médico ali alguma situação que não é verdade, ou alguma, tipo, omitir alguma coisa, vai ter uma situação de medicar errado e tudo mais, né? Então, os pais têm aquela... Quase todos os pais, com certeza, pais de autistas, pesquisam muito. Sim, nem né? fale. Eu que tava quase me formando já. Né, que é. Então, assim, a gente sabe ali, igual você falando, né, com relação ao aprendizado, não sei o que lá e tal. Então, com certeza, você pesquisou e avaliou que... Outra, a criança, autista, você olha pra ele assim, às vezes ele não tem expressão muito facial. E você não consegue identificar as emoções dele, né? E não é por isso que eles não sofrem com isso. Eles não conseguem passar pra você. Meu marido, há uns anos atrás, logo que saiu essa Covid, né? Ele ficou bem debilitado. Ele ficou 30 dias praticamente no hospital. Ele foi até pra UTI. Caraca. Então, o Arthur em nenhum momento perguntava. Só que chegava no horário, assim, que ele sabe que era o horário que o pai tava, assim, a gente via que ele ficava triste. Ele se entristecia, sabe? E de vez em quando ele falava assim, quando que o pai vai vir pra casa? O pai vai vir pra casa? Tipo, na cabeça dele, assim, será que ele vem? Será que ele não vem? Entendeu? Aquela insegurança, mas ele não sabe falar. Expressar, né? Exatamente, entendeu? Aí o dia que meu marido chegou em casa, a gente via assim, ele rindo sozinho, sabe? Tipo, pelos cantos, assim, a felicidade mudou o semblante da criança, entendeu? Então eu acho assim, por isso que a gente tem que dar um apoio, a gente tem que se formar junto com eles, para poder entender eles, entendeu? Porque eles não conseguem passar essa expressão, expressar o que eles sentem, né? Tem essa dificuldade. O Bernardo, ele... Antigamente ele era mais desprendido, né? Da gente. Agora ele tá um grudezinho, assim, às vezes, mamãe. Às vezes eu vou sair pra fazer alguma coisa. Ele gosta de toque? Gosto. Abraço. Até demais. Legal. Meu Deus. Até demais. Ele às vezes vem assim no meu braço, assim, e na parte gordinha, assim, ele gosta. Ele enfia o queixo assim, ó. na gente, legal. Meu, assim, mas aperta. parece uma agulha enfiando na gente. Ele gosta de apertar, ele gosta de, né, de ficar apertando, abraçando. Ele Mas adora. eu acho que então tá certo esse grau 1 aí. Ele adora, assim. Mas também não é de qualquer pessoa. Na verdade eles escolhem, né, as pessoas, tipo, mais os pais, né? Dependendo dos irmãos. Esses dias a gente tava no parquinho e daí eu tava conversando com uma mãe também, nos encontramos ali, não conhecia. E aí Você acha uma mãe parece de que tem um autista, imã, né? A gente começa sai a nos conversar. lugares, parece que tem um imã, Assim. né? Aí mãe de autista também, nós conversando e tal, e ele brincando. Acabou que ele veio do nada. Foi lá e beijou ela. Deu um beijo no rosto dela. Eu olhei assim. Falei, ele gostou de você? Porque ela assim, pois é isso que eu atraio também. Porque ele não é assim principalmente pessoas estranhas. Eu acho que é a pessoa que eles percebem que passa segurança pra eles, né? Eu fiquei assim, porque ele nunca fez isso com uma pessoa estranha, assim, né? Nunca tinha visto, ele foi lá e beijou ela, deu um beijo no rosto dela, assim, eu falei... E eu acho que um pai e uma mãe conseguem mudar, às vezes, até um diagnóstico da criança. Esses dias eu tava vendo lá sobre o Mion, Marcos Mion. E ele falando assim, eu não aceito meu filho não me abraçar, meu filho não comer na mesa com a gente, não aceito. E ele correu atrás, apesar do autismo do filho ser bem severo, né? Ele conseguiu trazer para o mundo dele, através da música, de muitas coisas. Então eu acho assim, quando a gente se aprofunda, a gente consegue mudar até o diagnóstico deles. Não, e a dedicação dos pais, né? Sim. É bom até comentar isso, assim, que também... Não importa o quanto o pai for dedicado, mas não vai ser em uma semana, em um mês, né? Mas um exemplo nosso, né? É a dedicação de 3 anos e pouco, né? A dedicação tua é a dedicação de, digamos, com 7 meses que você descobriu até é uma dedicação Arthur de 9 não anda de anos. bicicleta. Agora tá começando a andar de bicicleta. Meu marido tirou a bicicletinha dele do forro. Pô, tava até escondidinho Não, no tá até forro. escondido no forro. Ele não suporta andar de bicicleta. Ele morre de medo de se Tem machucar. medo. Ele quer pôr até uma roupa dele já própria, sabe? Um capacete. No calor, lá até de jaqueta andando de bicicleta pra não ralar. Não, ele chegou Almofadada. pro meu genro e falou assim, que tal nós colocamos uma jaqueta, uma calça? Ele, não, mas tá calor. Tá certo. E ele é muito, assim, sensível, sabe? Assim, tipo, se ele cai, se ele se bate, entendeu? Alguma coisa assim, ele é muito sensível. Aí agora tá começando a andar de bicicleta, né, Arthur?
Cai duas vezes, mas tá indo. Sim, cair, levantar faz e parte. de novo. Eu já caí mais de 30 vezes. Sabia? Eu caí mais de 30 vezes. Ele não é fã de esporte radical, né, Arthur? A próxima vai ser uma prancha de surf, um skate. Pois é. E como é que foi essa parte assim de hiperfoco dele? Ele teve, não teve? Como que você administrou isso? Até hoje ele tem os hiperfoco dele. Sim, sabe? Ele gosta... A gente tem que estar tirando ele. Ele gosta mais de ficar no quarto, né? A gente tem que estar chamando ele para ficar no meio da gente. Quando chega visita, assim, né? Não gosta muito, né? Então, ele gosta muito, assim, tipo, de falar sobre bandeiras, sobre jogos, coisas que atraem a história, a geografia, né? Legal. Ele gosta de estudar países, Que né? legal. Sabe de cada coisa. Às vezes a gente sai com ele pra Curitiba, assim, a gente fica até perplexo, assim, ele fala cada coisa. Pai, tá vendo aquele ali, ó? Então, foi feito em tal país, não sei o quê. E a gente fica um olhando pro outro, assim, né? Nós... Não tem que fingir que Sim, que sabe que também, sabe para não passar a também. ficar tão por baixo, né? Da inteligência dele. Mas né? ele sempre tem uma coisa que ele foca ali, mas geralmente é história, geografia, países, bandeiras, essas coisas, sabe? Que ele desenvolve ali, entre ele ali. Agora ele tá fazendo psicólogo junto com outras crianças do mesmo tipo dele. Aí eles jogam entre eles, né? Com um hiperfoco parecido. Isso, com crianças parecidas, que tem os mesmos... É maravilhoso isso, porque daí Legal. eu notei que ele, tipo, tá gostando, entendeu? Ele gosta de ter aquelas... fazer desenho, competir, entendeu? Então, eu não sei se ele teve essa fase, assim, né? De ter o problema de sociabilizar com outras crianças. Né? E daí com essa situação fica mais fácil ele... Exatamente, de você socializar o teu filho com outras crianças. É a dificuldade do autista, né? É a socialização. E ele tinha essa dificuldade e agora com crianças com o mesmo interesse desse, ele não tem mais. Não. Daí ele consegue se relacionar, é legal. Igual diz a psicóloga, nem parece que eles têm problemas, sabe? Porque daí eles conseguem conversar de igual para igual, entendeu? Não fica com aquela vergonha, assim, sabe? Porque eles falam sobre o mesmo assunto, os mesmos gostos, entendeu? Legal. E eles se soltam mais. Sim. Onde que é essa terapia em grupo? Desenvolver ser. Que bacana. Psicóloga Bianca. Que legal. Que legal. Já manda um abraço aí já pra Abraço, psicóloga Bianca, vou marcar ela. Já, marca mesmo. Teve nós, né, estamos também fazendo avaliações, eu estou fazendo avaliação de TDAH também. Daí a psicóloga que está fazendo lá, a Gabi, né? Gabi, um abraço. Gabi também está devendo uma visita aqui pra gente, né? Para participar da nossa entrevista. E daí ela falou, vou assistir para ver como que você se comportou lá, vocês se comportaram diante do TDAH, né? Porque para poder organizar as perguntas e tudo mais, assim, tem uma dificuldadezinha, né? Mas a gente Ele se perde muito, né? O DTH, né? Nossa. Bastante. Uma coisa, né? Faz outra. Teve situações no podcast que... Não sei de que forma que você me alertou. Que daí era alguma pergunta, alguma resposta que a mãe já tinha dado. Daí eu falei pra ela, pergunta tal coisa. Ela falou, não, você não prestou atenção que ela já respondeu isso. Ai, meu Deus. Difícil. Então você que tem que cuidar até dessa parte. Sim. Essa parte acaba pesando, né? Essa parte da organização e ele é a parte da desorganização. Ah, meu Deus. Ei, mas vamos voltar pro foco aqui, falando em TDAH aí, já dispersamos. Já estamos perdendo foco. Na escola, como é que é o Arthur, assim, em tudo, assim, com relação às outras crianças, né, da parte da... Então, ele vai pra escola, ele sabe que ele tem que ir pra escola para se formar um cidadão mais tarde, né, então ele vai, mas não é uma coisa que ele goste, entendeu? Quando chega sexta-feira, que daí sábado e domingo ele tá em casa, alegria, você vê até o sorrisão dele. Mas, pelo motivo assim, tipo, se fosse só com a professora lá, ele até gostaria. O problema é... A dificuldade dele é que tá a sala cheia, o grupo. entendeu? Eles falam aleatório, às vezes tem uma criança do fundo lá conversando, e você sabe que o autista, ele consegue perceber tudo, né? Então, isso daí atrapalha eles. Ela fala, ele sempre senta na frente, ele é quietinho,
entendeu? Tipo, ele é muito obediente, o que ela pediu de favor, assim, alguma coisa ele faz, entendeu? Ela falou assim, Rosângela é um cavalheiro, ele é protetor dos indefesos. Só que no recreio, assim, ele não gosta de brincar com as crianças, ele gosta de ficar andando pelo pátio, ele não come, sabe? Então, ele tem as diferenças dele, assim, igual ela falou assim, na sala dela eu não consigo perceber que ele tem problema, porque ele fica focado ali em mim. Mas quando ele tá lá no pátio da escola, daí eu vejo que ele tem algum problema, porque ele passa pelas pessoas assim, como se não estivesse vendo, entendeu? Daí ele... Simplesmente para não fazer nada, ele fica como se fosse Aí ele chega de longe, refletindo. ele dá uma olhada assim na merenda, assim, para ver se dá para chegar ou não, mas geralmente não. Você tem mais 2 filhos mais velhos, né? Isso. E como foi? Assim, para essa questão da familiar, assim. É uma ajuda boa que tem. Irmãos, apesar que ele com o do meio se implicam muito. Se implicam muito. Mas já minha filha não, minha filha é uma protetora. Ele tem ela como uma mãezinha, assim, sabe? O Rodrigo também, meu genro, meu Deus do céu, ele é professor. Né? Então, ele ajuda bastante nessa parte, assim, ele é atencioso, sabe? Às vezes ele fala, olha, ele precisa tal coisa. Eu notei que ele tá meio assim, entendeu? Tipo, ele já chega, já conversa sobre esses assuntos, assim. Porque às vezes a gente não tem uma formação igual de professor, né? E muitas coisas, às vezes, acaba passando batido. E ele já consegue mais observar. E, na verdade, também, a gente vê muito, assim, a mãe, ela pode ser qualquer tipo de profissional. Mas ela é mãe, então às vezes, eu acho que foi ontem eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim, que a gente tem mães que são professoras, só que com o filho é diferente. É igual, e não consegue perceber, às vezes é uma psicóloga, mas não percebe, tipo assim, percebe a diferença com o paciente, mas porque é mãe, né? Exatamente. Você não consegue, então assim, quem tá de fora consegue ver melhor. E por mais que você tenha um filho, que ele tiver algum problema, que ele precisa um pouquinho mais de atenção de você, não importa se o teu mais velho tem 30, 40 anos. Ele sempre vai achar que você dá mais atenção para aquele ali e menos para ele, entendeu? Isso daí sempre vai existir em todas as famílias. Não, ele puxa um pouquinho mais da atenção. Querendo ou não, você acaba dando um pouquinho mais de atenção, precisa, porque você vê né? que ele ali precisa mais, e os outros falam assim, pô, parece que só existe fulano pra você. Parece que eu não tô aqui. Tipo, claro que não. Você quer conversar comigo, senta aqui, vem aqui, me dá um abraço, como é que foi teu dia, né? Se a mãe for muito lenta nessa parte, ela acaba passando despercebida, entendeu? Sim. Não é fácil, assim, você chegar pro teu filho pequenininho e ficar, ai, que lindinho, como que foi você? Como que não sei o que, na frente do outro, e às vezes nem perguntar como que foi o dia dele. E às vezes, sem querer, a gente faz isso. Né? Não adianta dizer que a gente é perfeito, que às vezes a gente acaba cometendo, né, alguma gafe. E eles não, eles já vão observar aquilo ali, eles não vão esquecer. Eles vão sempre falar, ai, a mãe protege mais ele, a mãe não pergunta se eu tô precisando de alguma coisa, como que eu tô, entendeu? Então... É difícil. É difícil lidar. Você tem que estar sempre assim, tipo, tentar olhar de fora uma coisa que você vive dentro, entendeu? É complicado. Acabar tendo que perceber todo um todo ali, né? Pra ninguém... Pra não tentar, tipo, proteger mais um, desproteger o outro. E tem mães, assim, que às vezes a gente vê, assim, ela faz a diferença no dia a dia dela. Mas às vezes ela fala assim, não, eu trato todos iguais, entendeu? Tipo, mas lá no fundo ela fala com aquele jeito, assim, que a gente já sabe que não é assim, entendeu? Ela quer fazer. Às vezes a gente, por exemplo, peca por querer... dar carinho em excesso, dar atenção em excesso, então acaba pecando por isso. E hoje em dia, assim, mais... Não sei se... Desculpe se você já respondeu sobre isso. Mas hoje em dia, ele está em alguma terapia? Ou há quanto tempo atrás que ele estava e não está mais? Na verdade, ele sempre... Você falou da a única coisa, a fono. Logo no começo, que ele não falava, a gente, vamos fazer fono. E ele foi para fono. E eu fui mais fono do que ele, né? Do que o médico. Porque daí ele não falava as palavras, daí eu ficava lá, pra ver se ele respondia, né? Até ele começar a repetir eu falar. Mas ele não dava muita atenção, parecia que eu não tava ali, sabe? E eu nunca desisti, sempre era insistente. De repente, Arthur começou a falar. E ele não falava igual bebezinho, assim, tudo errado. Sabe?
Quando ele for falar o português nosso mesmo, ele falava português normal mesmo, assim, como se tivesse sempre falado português, entendeu? Não parecia que ele ficou tanto tempo sem falar. Ele não falava nada errado, muito pelo contrário, ele falava até palavras difíceis. Palavras que às vezes eu tenho que ficar perguntando assim, meu Deus do céu, só um idoso falaria. Coloca no Google lá pra tirar a dúvida do que significa mesmo. Então, daí, tipo, meu Deus, que tosco. Meu Deus, como, né? Umas palavras que hoje em dia... é bem rico. Então, quando ele começou a falar, daí abandonou praticamente a fono, né? Fono, daí passou direto. Agora, TO, essas coisas, eu acho que o autista sempre vai depender, né? Porque é uma ajuda sempre que ele vai ter. Psicólogo, principalmente, né? Acho que praticamente pro resto da vida dele, assim. Ele tem que sempre estar indo lá e tentando evoluir, porque eles têm uma tendência muito grande, depois que cresce, a entrar em depressão. Então, a gente tem que estar cuidando dessa parte, né? Porque se a gente perder eles para isso, meu Deus. E a questão E o casal? Assim, como que foi? Teve alguma dificuldade? No começo, sim, meu marido ele tinha dificuldade em aceitar a situação, sabe? Aí, depois de tanto a gente conviver e falar, e ele perceber que eu queria as melhorias para ele, aí ele cedeu essa parte. É bom, né, ter alguém assim junto para, né, tá apoiando, né? A família é muito importante, né? Exatamente. Nesse momento. Eu tinha mais uma pergunta para fazer, mas sabia que eu esqueci? Então vamos pedir para... Lembrei. Nós estávamos falando de fala, né? E esse episódio vai sair amanhã, né? No caso, na quinta-feira agora, pertinho do Dia das Mães. Sim. Né? Como é que foi para você a questão dele falar mamãe, ou dele ter uma interação assim de... Uma palavra de carinho, te amo, essas coisas assim de mãe e filho. Ele sempre foi carinhoso comigo. Em tudo, assim. Acho que esses tempos atrás a psicóloga chegou pra mim e falou assim... Nossa, eu fiquei assim, né? Olha, Rosângela, todo mundo é capaz de mentir pra eles, menos você. Pelas perguntas que ele fez, ele acha que a mãe dele é incapaz de qualquer coisa pra ele, entendeu? Então, ele tem como uma heroína. Eu acho que, na verdade, ver a vontade que a gente tem de enxergar eles melhor, né? De tratar eles melhor. Então, ele acende esse cuidado mais pela parte materna. Porque o pai, principalmente dos meninos, eles querem trazer para o lado mais masculino. Então, eles... não, ele tá muito dengoso. Não, muda desse jeito. Não, entendeu? Tipo, não, você tem que fazer coisa de macho. Trata mais ali na brutalidade. Coisa de homem, né? Sim. Não, isso aí... Aí é onde acaba, meu Deus... E onde fico? Não, mas tipo, a evolução para uma mãe de um filho é incrível. É maravilhoso isso. Cada degrau que ele sobe, meu Deus do céu, não tem nem palavras para descrever a alegria que é. E você saber que um dia ele pode se virar sozinho, sem você estar aqui. Isso aí. E vamos para aquelas perguntinhas finais? Qual que é um recado que você deixa para as mães de crianças autistas ou, né, que... Num geral, assim, qual o recado que você deixa para as mães? Olha, eu sei que ser mãe de autista é uma aflição interna, que só a gente, é uma luta com a gente. Nunca desistir, né? Sempre achar, ele não vai, ele vai ser alguém, ele vai te surpreender. Não desista, né? Força, garra, encarar essa vida, conversar com outras mães. Uma mãe ajuda a outra, né? Hoje em dia tem mais... diagnósticos, mais médicos, mais apoio, e antes não tinha. Então, quer dizer, pra gente é cada dia mais melhor, entendeu? Não desista. sempre buscando o melhor pro filho de vocês. Isso aí, ter fé, né? Sim. Tem uma lembrancinha pra você. Muito obrigada. Já mostra, senão não vale. Uau, minha caneca! Amei, gente. Com sua ajuda, né? As peças encaixam. O autismo na prática. Aí, ó, isso aqui vai ficar lá no meu salão. Queremos ver mais convidadas indicadas por você e Rosângela. Com certeza. Você falou que tem as mamães lá do salão que frequentam. Isso, eu coloquei já uma que já queria pôr no grupo lá. Lembra que eu já, né? Daí ela já tá lá. Só que daí já tem mais uma galerinha, sabe? Que eu já tenho que passar lá, ó.
os contatos delas lá, que elas querem entrar no grupo também, Atualizar a sabe? lista. Não, que legal. E quem você vê que quiser participar com a gente aqui, sim. Aqui nós estamos de portas abertas mesmo, para receber as mães, né? Essa que eu pedi para vocês adicionar lá, meu Deus, ela é maravilhosa também, é ótima pessoa para conversar, ela é bem desenvolvida, ela gosta, ela participa de cada detalhe. Às vezes eu deixo até passar detalhes batidos, mas ela não. Legal. E o nosso tem alguém, tipo, com certeza tem alguém nesse momento que o filho tá começando a falar em inglês, nem fala português, tá começando a falar inglês e tá desesperada. Sim, e você passou por isso. Sim. E né? cada história, o interessante é que cada uma é uma história diferente, né? Isso. Cada criança é um processo, uma história. Isso que é interessante. Porque às vezes tem mães que vão se identificar com você, né? Tem mães que vão se identificar com a outra. Então, esse que é o legal, né? Não, e nós, hoje em dia, com o Bernardo com 4 anos e meio, né? Você com 10, né? Com teu filho com 10, então você tem o dobro da experiência que a gente. Então, a gente aproveita aqui mesmo para aprender. E a gente vendo o Arthur, tipo, você já começa a imaginar, poxa, com 10, né? Pode estar assim, tá fazendo isso, é muito, muito legal. É muito legal de trazer... Quando o Arthur era pequeno, eu nunca imaginava que o Arthur seria agora assim. Entendeu? Hoje em dia eu fico surpresa, fico maravilhada, assim, quando vejo as evoluções dele, sabe? Não, e as mães que estão se achegando agora, através do Facebook, através do grupo do WhatsApp, muitas delas chegam desesperadas, assim, que... É claro que o sonho é ver o filho falar, mas, assim, aquela dor, assim, do medo do filho não falar, né? Então, esses testemunhos... Nossa, quantas mães passaram por aqui e disseram assim, não, foi difícil, foi lento, mas passou, evoluiu, aquela fase difícil passou. Então, assim, passou. É não se entregar, né? Não. É correr atrás, ter fé e não se entregar, né? Tipo, não achar, não é uma sentença, né? O diagnóstico, tipo assim, ele é autista, então vai ser assim. Mas se a gente não procurar ajuda, porque tem crianças que não falam, né? Com 14 anos não falam, por quê? Porque lá no comecinho não conseguiram ajuda, né? Ou elas tinham dificuldade de falar sobre isso, às vezes até com a família. Sim. Existia muito, existe ainda, né? Mas antigamente acho que o preconceito era muito grande. Exatamente. Não, e até os trabalhos que a gente faz, eu tenho muito isso no meu coração, assim, de que às vezes não é para conscientizar quem não sabe o que é o autismo. Essas pessoas aos pouquinhos estão se conscientizando e tudo mais, para não ter preconceito. O que mais me preocupa são pais que às vezes negam o diagnóstico da criança, ou simplesmente fica esperando, não é a fase, não é a fase, ou escondem da família, escondem de todo mundo, e escondem a própria criança. O medo, sabe, eu presenciei uma vez uma cena, eu estava com meu filho no centro, e a gente ia numa loja, não lembro, e eu falei assim, vou dar um tempinho aqui na pracinha, na Praça dos Leões, e fiquei ali sentada com ele, para ver se ele brincava um pouquinho. Tinha umas mães com umas crianças, e tinha um menino com uma identificação de autismo. E as crianças estavam brincando, uma mãe pegou e falou assim, tira tuas meninas de lá, que eu acho que aquele menino é deficiente, ele vai bater nelas. Nossa. Então aquilo doeu muito em mim, porque eu falei, meu Deus, já pensou se fazem isso com meu filho, a gente não vê, gente não vê. Esse daí eles conversam entre eles. O preconceito não é assim, ele não vai chegar pra você e falar pra você. Entendeu? Ele vai pegar o filho dele e vai sair de perto do teu, com medo do teu agredir ele. Às vezes o teu filho nem agride nada. Entendeu? Ele não sabe qual é o diagnóstico do teu filho. Né? Na cabeça deles é a pior situação. Então, a gente tenta proteger porque a gente tem medo dessas coisas acontecer com a gente, entendeu? Hoje em dia as pessoas se expõem, as pessoas falam. Naquela época não, as pessoas se escondiam, elas não queriam falar que tinham filhos com problema, né? Por causa de medo. Não era porque elas eram mães, elas são malvadas, elas escondiam. Não, ela tinha medo dos preconceitos das pessoas, né? E hoje em dia é tão bom a gente poder falar sobre isso, não se esconder, né? Não, é libertador, né? Uma mesa aqui que a gente conversa, a gente fala, a gente publica no Instagram, no YouTube, é libertador, né? Tanto para nós aqui, ele também tem um lema que é falar cura, né? Então a gente mesmo foi, através disso, falando, que a gente aprendeu muito, né? Então, para várias outras mães, né, que
às vezes tem essa resistência, né, de falar sobre o assunto. Às vezes começa devagarzinho, começa conversando com quem entende, com quem vai te acolher, e aos pouquinhos vai... Você vê que até agora nas religiões já estão, tipo, ele é autista, vai ter um lugar separado para ele. Ele vai no mercado, tem uma vaga separada para ele. Então, quer dizer, isso é gratificante, né? Porque ele pode fazer o que ele quiser hoje em dia, ele não vai ser privado, né? Então, por exemplo, ele pode pegar um ônibus, ele pode uma identificação, alguém vai ajudar ele a sentar, a se organizar ali, entendeu? Você sabe que ele vai, né, ser auxiliado por alguém. Graças a Deus, né? Hoje em dia tá bem melhor. Então é isso. Rosângela, espero que você tenha gostado do convite, tenha gostado desse bate-papo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Maravilhoso. Obrigada por ter compartilhado também um pouco da tua história. Exatamente. Pode ter certeza e ter ouvido de vocês, né? Porque na verdade a gente se conhecia, mas não sabia exatamente a história, né, de cada um, assim. Ele sabia um pouco por cima do Arthur, assim, porque uma vez ele foi fotógrafo da minha filha e a gente conversou, né? Mas, tipo, eu não sabia muito do filho de vocês, né? E agora a gente já ficou trocando uma ideia, assim como as mães de casa também, né? Acaba aprendendo junto com a gente, né? Sim, conhece as realidades e a gente conhece um tanto de histórias, você conhece outro tanto, então você pode encaminhar pra gente lá também e a gente vai tentar ajudar aqui no máximo que der. É isso aí. Obrigado, pessoal. Arthur. Ó, o Arthur tá aqui, galera, vocês não estão vendo eles. Tá aqui o papai do Arthur, o Arthur, a galera toda aqui maravilhosa. Valeu, até mais. Tchau.